Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Hoje nós vamos falar, eu intitulei essa mensagem, Tempo de Mudar. Né? Nós precisamos passar por mudanças. E o Espírito Santo diz que é tempo de mudar. E vamos fazendo leitura da palavra. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Curva sua cabeça mais um pouquinho. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento nós estamos aqui, Senhor. Nós já recebemos do céu uma porção, Senhor. Nós já recebemos, ó Deus, o teu toque através dos louvores, através das orações. Pai querido, nós nos sentimos acolhidos aqui neste lugar porque sabemos que o Senhor está aqui. Antes mesmo que nós chegássemos, o Senhor já havia preparado, Senhor. A tua presença já se movia neste lugar, Pai. E por isso agora, Senhor, nós nos alimentaremos mais uma vez da Tua Palavra. Nós seremos saciados nesta noite pela Tua Palavra. Palavra esta, Senhor, que nos dará, Senhor, fortalecimento durante essa semana. Que será direção para as nossas vidas. Que será renovo, restauração para o nosso coração. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha mover em cada coração que aqui está. O Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais. O Senhor vem abrir os nossos corações, Pai, para que a Tua palavra venha penetrar em nós. Senhor, que diminua todo o nosso eu. Pai, todo o nosso eu, mas que o Senhor comece a crescer, Pai. Comece a crescer em nós, Pai. Porque Deus, como já foi dito aqui, Tu habitas em nós. E tudo isso faz diferença, Pai. Por isso, fala conosco nesta noite. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, já foi cantado aqui algumas coisas, né? O Espírito Santo confirma. E nesta noite, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor me mostrou Pedro. E o Senhor mostrou que a vida de Pedro, ela houve uma mudança, ela houve uma transformação. Então nós vamos considerar algumas coisas. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem seu tempo. Que há todo propósito debaixo do sol e há tempo para todas as coisas. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que existe tempo para todas as coisas. E quando nós começamos a analisar a vida de Pedro, nós olhamos que ele é um homem que ele foi chamado para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. E em todo tempo ele estava ali com Jesus, ele foi escolhido por Jesus. E ele era um homem que ele viu tantas coisas maravilhosas com o Senhor. Ele presenciou tantas coisas maravilhosas com o Senhor. E nesse texto, o Senhor o exorta de uma maneira diferenciada. Então aqui, se nós prestarmos atenção, o Senhor estava ali junto com eles na última ceia. O Senhor estava ali, eles estavam ali presenciando algum dos últimos momentos que eles teriam. E Pedro estava prestes a passar por uma grande mudança. Pedro, ele estava prestes a viver na vida dele uma nova etapa. Ele ia passar por uma grande mudança. E talvez, queridos, é isso que eu e você, é isso que Deus está planejando para nós neste tempo, agora, no hoje. O Senhor está preparando a igreja para passar por um novo tempo, para uma nova estação, como já foi pregado aqui pelo pastor. E queridos, e Pedro, ele estava ali do lado de Jesus. Nós vimos ali que Pedro, ele andou sobre as águas pelo poder de Deus. Nós vimos que quando ele viu a transfiguração, ele foi um dos escolhidos a estar ali entre os 3, porque a Bíblia nos relata que eram ali Tiago, Pedro e João.
Eram aqueles que Jesus os separava. E se nós começarmos a perceber, nós começamos a ver que o Senhor estava preparando Pedro para viver um tempo de mudança. Que o Senhor estava preparando Pedro para viver algo além, para viver algo maior. E eu quero dizer nesta noite que você estava sendo preparado para agora viver algo maior com Deus. Agora, viver algo maior com Deus. Se prepare, porque essa é a promessa, que você vai viver algo maior com Deus. Porque nós não estamos aqui falando de uma obra humana, nós estamos falando de uma obra de Deus. E o Senhor deseja que a igreja comece a viver algo maior, algo além. E era isso que Pedro estava prestes a viver. E sabe, quando o Senhor falou assim, eles discutiam ali, entraram em discussão a respeito de quem era maior, quem era menor. Eles falaram ali na ceia, nós sabemos o que aconteceu, Judas ali, né, já se preparando para atrair Jesus. Então aconteceu várias coisas. Mas o que o Espírito Santo me chamou a atenção foi quando o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Então dá a entender que esse reclamar aí era que Satanás, ele tinha uma legalidade. Ele tinha uma legalidade porque ele queria tocar na vida de Pedro. E quando Satanás, ele fala com essa legalidade, é porque faltava algo na vida de Pedro. Pedro ainda dava falho em alguma coisa. Ainda havia uma brecha ali que Satanás se sentia no direito de chegar diante de Deus e falar que queria tocar em Pedro. Mas olha, o interessante é o que Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então nós podemos perceber aqui que Pedro, então, ainda não estava convertido. Pedro ainda não era convertido. Mas como assim? Pedro estava com Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro era diferenciado entre os 12. Pedro andou sobre as águas. E como assim? Ele não era convertido. Ele ainda tinha brecha que daria legalidade a Satanás, para que Satanás o peneirasse, para que Satanás o tocasse. Como assim, queridos? E muitas das vezes nós nos sentimos assim. Muitas das vezes nós estamos vendo as coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Muitas das vezes nós estamos caminhando aqui na casa do Senhor. Mas ainda assim, nós ainda precisamos de uma mudança. Sabe, e todo esse tempo que Pedro estava andando com Jesus, estava sendo gerado algo no interior de Pedro. Estava sendo gerado aquilo que o Senhor separou para a vida de Pedro. Sabe, Pedro, ele era um homem, nós sabemos, de um caráter, né, distorcido. Porque a palavra de Deus diz que ele mentiu a respeito de quem ele era. De quem era Jesus para ele. E de quem ele era para Jesus. E quando nós olhamos ali, nós voltamos, tem aqui em Lucas, Mateus, nos evangelhos, quando o Senhor fala que ele identifica Pedro. Pedro não entendeu quem de fato ele era. Mas Pedro passaria por uma transformação. Pedro passaria por uma mudança. E estava muito próximo à mudança de Pedro. E quando Jesus é preso, e quando Jesus de novo vai, né, para o Getsêmani, quem ele chama? Ele chama João, Pedro e Tiago. E de novo, o Senhor reafirma a Pedro que ele era diferente. Sabe, queridos, talvez você está perguntando aonde eu vou chegar com essa pregação. Mas eu quero que você comece a pedir para o Espírito Santo a te convencer nesta noite que o Senhor, quando Ele te chama com um propósito. Quando Ele te chama para viver além. Além do que nós podemos, além do que nós imaginamos. Porque a obra de Deus é muito maior na minha e na sua vida. E era assim na vida de Pedro. A obra que Deus tinha para ele era independente daquilo que ele era naquele momento, da forma que ele era, com aquele caráter distorcido, explosivo, né, impulsivo. O que Deus tinha para ele era muito maior.
Talvez o inimigo fique acusando no seu coração que você não pode ir além, porque você é assim, você é assado. Mas saiba que o Senhor está gerando uma novidade de vida para você. Saiba que o Senhor está mudando todas as coisas, porque é tempo de mudar. E para mudar, queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, desejar essa mudança. Nós precisamos desejar mudar. Nós precisamos entender que precisamos de mudança. E que eu preciso mudar. Eu desejo uma mudança. Quem aqui nesta noite deseja ser mudado e transformado pelo poder de Deus? Quem deseja ter uma autoridade diferenciada do Espírito Santo? Então você precisa desejar a tua mudança. E também eu preciso acreditar na minha mudança. Eu preciso acreditar que há possibilidade de mudança. E eu preciso me apoderar da mudança. Sabe, eu preciso tomar posse dessa mudança. Eu preciso vivê-la no meu dia a dia. Eu preciso vivê-la aonde eu for. Eu preciso me apoderar dessa mudança. E Pedro, nós vimos aqui que o Senhor não permitiu que Satanás tocasse na vida de Pedro, porque ele falou, olha, quando tu te converteres de verdade, você fortalecerá os outros. E mais uma vez, o Senhor, ele separou Pedro e mostrou quem ele era. O Senhor confiou em Pedro. O Senhor delegou algo na vida de Pedro. Sabe, lá atrás, quando o Senhor falou para Pedro assim, e tu és Pedro, e sobre a minha igreja, eu estabelecerei a minha igreja. Sabe, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor estava dando a Pedro ali poder. Sabe, mais uma vez o Senhor falou para Pedro, olha, quando você se converter, você seja alicerce dos outros. Então o Senhor já estava ali separando Pedro para uma grande obra. Mas Pedro, ele não sabia disso porque ainda não havia nele uma mudança. Ainda não havia ele uma consciência de que Deus queria fazer com ele. E muitas das vezes nós não entendemos a proporção, o tamanho daquilo que Deus quer fazer em nós. E por isso, muitas das vezes, nós deixamos de alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas, porque nós não entendemos ainda o porquê o Senhor nos chamou. Sabe, e aí o Senhor fala, ele, porém, então respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo. Pedro, ele achava que ele estava pronto. Ele falou, olha, eu estou contigo tanto para ir para a prisão quanto para morrer. E quantas vezes nós achamos que nós estamos prontos? Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor? Quantas vezes nós passamos por experiências como Pedro passou? Quantas vezes nós vivemos coisas com Deus e nós achamos que nós estamos prontos? Mas só que Pedro, ele não estava pronto. E o Senhor falou para ele, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele falou, imagina. Senhor, tudo que eu vi, tudo que eu vivi, eu vou te negar, Senhor. Sabe, queridos, e a palavra de Deus, ela nos conta o que aconteceu. E sabe, eu aprendo algo com isso. Que muitas das vezes, nós achamos que estamos prontos. Porque nós aceitamos Jesus. Porque nós estamos na casa de Deus. E nós estamos prontos para viver aquilo que o Senhor nos chamou. Para viver aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Mas Pedro ainda precisava passar por uma transformação. Pedro ainda precisava de uma mudança. E Pedro, principalmente, ainda precisava de se apoderar dessa mudança. Porque quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele promove uma mudança. Sabe, Ele promove uma transformação. E essa transformação, ela vem dia após dia. Dia após dia. E ela tem que ser alimentada pelo poder da palavra todos os dias. Sabe, então Pedro estava ali sendo vigiado por Jesus. Nós vimos ali que em todo o tempo Jesus estava falando, Pedro, não é assim. Pedro, não é por aí. Pedro tem que ser assim. Pedro tem que ser assado. Porque Pedro era imaturo. Pedro ainda não tinha, esse crescimento que proporcionaria para ele aquilo que ele revelou hoje, aquilo que ele é para nós. E sabe o que é interessante é que Pedro, ele ficou triste porque Jesus falou isso para ele. Pedro ficou muito triste. E quando realmente Pedro foi indagado pelos soldados,
E ele falou, ele foi reconhecido, né? Mas você não é um daqueles que andam com o Messias? E Pedro falou, não sou eu. Mas quando o galo cantou, queridos, Pedro, ele se viu diante da sua fraqueza. Ele se viu diante da sua limitação. Ele viu-se diante da sua impotência. E ele lembrou. Ele olhou para Jesus. E ele lembrou que Jesus diria que ele o negaria. Mas quando ele olhou para Jesus, o olhar de Jesus foi penetrante. E aí então Pedro começa a se apoderar da mudança de Deus, que Deus tinha para ele. Então, queridos, o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes o Senhor vai colocar diante de nós as nossas fraquezas. O Senhor vai colocar diante de nós os nossos problemas. O Senhor vai colocar diante de nós aquilo que ainda não está pronto, para que eu e você reconheça que nós precisamos de mudança para viver algo maior, para viver algo além. Queridos, nós não vamos dar passos grandes para o Senhor. Nós não vamos andar em direção ao Senhor se nós primeiro não reconhecermos que nós precisamos passar por uma mudança. Ainda que nós estamos na casa de Deus, ainda que nós já tivemos grandes experiências com Deus, nós ainda precisamos de mudança, porque você ainda não chegou a ser aquilo que Deus quer para você. Sabe, quando eu me refiro a coisas grandes, é porque nós servimos um Deus grande, e jamais Deus tem algo pela metade para a sua vida, jamais Deus tem algo pequeno para a sua vida. É um Deus grande que quer operar coisas grandes na sua vida. Grandes, queridos. Então é por isso, Pedro não entendia, Pedro achava que ele estava pronto porque ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele estava com Jesus, Jesus o preferia, Jesus o separava. E aí ele falou, estou pronto, Senhor, para o que der e vier. Tanto que ele desejava isso, tanto que ele cria nisso, que quando foram prender Jesus, ele vai e corta a orelha do soldado. E mais uma vez ele revela que precisava de mudança. Então o caráter dele ainda não estava todo transformado, sabe? E aí nós vemos que Jesus morre. E eles ficam perdidos. Mas depois nós vemos ali que o caráter de Pedro, ele começa a ser trabalhado. Porque o que acontece? Jesus morreu. E onde estava a segurança de Pedro que estava pronto? E aonde estava a segurança de Pedro que se dizia que estava preparado? E sabe, queridos, quando nós somos resistentes à mudança, quando nós continuamos no mesmo lugar, na mesma direção, nós atingiremos os mesmos resultados. Quando nós somos, resistentes a mudar, quando nós caminhamos pelo mesmo caminho, pela mesma direção, nós alcançaremos os mesmos resultados. Então Pedro, ele começou a analisar que ele tinha então um temperamento explosivo, um caráter distorcido porque ele mentiu a respeito de quem ele era. Porque ele era seguidor de Jesus e ele não tinha que se envergonhar disso. Mas ele ainda não estava pronto e por isso ele teve essa fraqueza. E muitas das vezes nós agimos de determinadas maneiras porque nós ainda não estamos prontos. Porque ainda nós não reconhecemos que precisamos de mais de Deus em nossas vidas. E aí Pedro, então, ele começa a falar, meu Deus, mas eu não posso ficar assim porque eu terei uma vida do mesmo resultado. E aí você começa a analisar a Bíblia e você vai ver que eles se juntaram ali na casa de Maria e eles ficaram. E aí então vem a descida do Espírito Santo. E aí então era o que faltava. Era o que faltava para que realmente a mudança de Pedro se estabelecesse. O que eu quero te dizer nesta noite é que quando o Senhor te chamou, Ele sabia quem você era. Ele sabia como você era. Mas Ele investiu na sua vida, assim como Ele investiu na vida de Pedro. Ele passava tempo cuidando de Pedro, exortando Pedro, ensinando Pedro, para que na hora certa, Pedro pudesse ser aquilo que ele foi e é hoje para nós. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Sabe, Ele está te preparando, Ele está gerando algo em você. E não se assuste se de repente as tuas fraquezas começarem a vir diante de você.
E não se assuste se a tua limitação começar a vir ser jogada no seu rosto. Para que você saiba que ainda é necessário mudar. Mas mudar para melhor. Porque aí depois, queridos, as coisas começam a mudar. As coisas, elas começam a se diferenciar. E aí nós vemos que ali Pedro é batizado no Espírito Santo. E aí no seu primeiro discurso, quase 3.000 pessoas são batizadas, queridos. São batizadas. Olha a mudança pela qual Pedro passou. Porque então Pedro, ele acompanhava Jesus, mas o Espírito Santo ainda não habitava sobre ele. O Espírito Santo ainda não estava habitando e dominando ele. Pedro ainda não tinha o domínio próprio. Pedro ainda não tinha o equilíbrio. Só que Deus já tinha separado, já tinha definido, estabelecido o que ele era. Queridos, o que eu estou tentando dizer para você é que eu tenho vivido um tempo na presença de Deus. E eu tenho dito para ele, Senhor, se o Senhor cumprir 1/3 daquilo que o Senhor sonhou para mim, eu estou feliz. Porque muitas das vezes nós não conseguimos nos apoderar da palavra de Deus, da verdade de Deus para nós. Nós não conseguimos viver o que Ele pré-estabeleceu, o que Ele determinou para nós. E nós começamos a buscar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E não entendemos, porque a palavra de Deus diz ali, em Jeremias 29:11, que os planos dEle são planos de bem para nós. Sabe, são planos de bem e não de mal. Que os planos deles são maiores que o nosso, são melhores que os nossos. E muitas das vezes nós não deixamos ele operar isso em nós. Nós interferimos no mover de Deus em nós. Nós interferimos no trabalhar de Deus em nós. E nós não deixamos com que Ele nos tome, sabe? E nós nos apoderemos da verdade do Evangelho, do poder do Evangelho. Sabe, o Senhor tem trabalhado isso fortemente ao meu coração em me lançar. Sabe, isso ficou muito claro na vida de Pedro quando ele não teve fé para ir onde Jesus estava até o final. Muitas das vezes você caminha sobre as águas, mas em determinado momento você começa a afundar. Porque você começa a olhar para o lado, porque você começa a olhar as circunstâncias. E que neste tempo nós possamos chegar aonde o Senhor quer nos levar. Nós vamos ver que Pedro, ele começou, sabe, a viver coisas muito maiores do que ele viveu com Jesus. Nós vimos ali, queridos, que quando Pedro passa ali na porta do templo da Formosa, a autoridade que já o revestia, porque o Senhor já tinha separado uma unção para ele, assim como eu digo que o Senhor tem uma unção específica para você. O Senhor, Ele não te chama para uma obra de mãos vazias, Ele te capacita. Ele te dá recursos, Ele te levanta. Sabe, então quando Deus chamou Pedro, Pedro tinha que ser trabalhado, Pedro tinha que ser moldado. Mas acontece que o tempo de mudança chegou. E é isso que eu digo para você, talvez você tenha passado por um processo. Talvez você tenha caminhado e vivido dentro de um processo. Talvez ele não tenha sido bom. Talvez ele tenha sido doloroso. Talvez ele tenha sido difícil. Talvez você tenha fugido da sua incompreensão. Mas eu quero te dizer que existe uma unção específica de Deus para aquilo que Ele deseja para você. Sabe, queridos, que nós possamos nos lançar mesmo nas mãos do Senhor. Sabe, porque quando Pedro, ele entendeu isso, quando ele deixou de insistir nas falhas, ele olhou para Deus. Ele começou a viver aquilo que Deus tinha para ele. E que nesta noite você deseje viver aquilo que Deus tem para você. Que você deseje viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, eu estou curiosa neste tempo a viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Sabe, as minhas orações têm sido assim: Senhor, o que Tu tens para mim? Que venha. Senhor, o que Tu tens para mim, Senhor? O que Tu tens para mim? Sabe, quando Jesus encontrou com Pedro, Ele falou assim: olha, agora você não vai ser mais pescador de peixes. Você será pescador de almas. E aí, quando nós vemos
a mudança de Pedro, ele começa a pregar e 3.000 pessoas se batizam. Ele passa na porta daquele templo e olha que autoridade. Ele fala para aquele coxo, né, para aquele paralítico ali, ele fala, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, toma, levanta e anda. Pedro começou a reconhecer quem ele era. Pedro, ele começou a entender que ele foi chamado para algo além, para algo superior, queridos. Sabe quando o Guilherme ele disse aqui por que nós não estamos vendo? Porque nós não estamos nos identificando. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que o Senhor chamou, já separou uma unção específica para curar. Mas e aí? Você recebeu? Você entendeu? Você está mudando para viver isso? E é por isso que nós encontramos falhas nas nossas igrejas. Porque está todo mundo esperando do pastor, do obreiro, mas o Senhor chamou você. O Senhor chamou você. Sabe, o Senhor chamou Pedro do jeitinho que ele era, para ser usado da maneira que ele queria. Sabe, e depois nós vimos ali que o caráter de Pedro, ele começou a ser renovado. Ele começou a ser transformado, porque o Senhor o guardou até o momento de manifestar sobre ele a sua glória. O Senhor não permitiu que o diabo tocasse. Queridos, e é isso que Deus faz conosco. O Senhor nos chama, o Senhor nos separa, o Senhor nos começa a nos preparar. E quando Ele está nos preparando, o diabo vem e ele fala, não toca. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido, porque Ele tem algo além, porque Ele tem algo a mais para a sua vida, Ele tem algo a mais para o seu ministério, Ele tem algo a mais aonde você for. E por isso você precisa ser despertado a apoderar-se disso, a tomar posse disso. Sabe, quando Pedro entendeu e quando Pedro tomou posse, nós vimos o que Pedro fez. E Pedro começou a pregar em todos os lugares. E Pedro hoje ele é famoso porque ele aceitou aquilo que veio de Deus. Porque ele entendeu o que o Senhor queria com ele. E é isso que está faltando para nós, queridos. Nós entendermos o porquê o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para ficar sentados nos bancos apenas. O Senhor nos chamou para levar uma boas novas adiante. Queridos, e o Senhor te capacita, porque existe uma unção específica, separada, porque o Senhor diz que 2019 a igreja vai florescer. Florescer, queridos, e você vai florescer quando você entender para que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou como Ele chamou Pedro. Ele olhou para Pedro e Ele viu algo dentro de Pedro. O Senhor não está olhando o teu exterior. O Senhor está olhando o teu interior, assim como Ele fez com Davi. Sabe, queridos, assim como Ele fez com os grandes homens de Deus. Se nós começarmos a olharmos, eu escolhi Pedro. Mas se nós começarmos a olharmos ali, o Senhor, Ele chamou aqueles que não tinham nada a ver com o Evangelho. Sabe, o Senhor não foi lá e escolheu aquele assim que estava, é o melhor. Nada disso, queridos. O Senhor chamou, o Senhor trouxe, o Senhor colocou perto dele e o Senhor começou a preparar cada um deles. Sabe, o Senhor foi lá no pasto e trouxe Davi. E começou a prepará-lo. E ele entrou em cavernas. E ele caminhou por desertos. Assim como foi com Moisés, o Senhor o tirou do palácio. O Senhor o levou a outros povos. O Senhor trabalhou nele. O Senhor colocou uma unção específica. O Senhor disse, Moisés, você vai salvar o meu povo do Egito. O Senhor diz a Davi, Davi, você vai reinar o meu povo com sabedoria. E existia uma unção específica. O Senhor falou para Pedro, Pedro, você vai pregar as minhas boas novas.
Você vai arrastar multidões e canta labaxereandas. E é isso que Deus está falando para você nesta noite. Existe uma unção específica sobre a tua vida, porque você tem um chamado, porque você tem um propósito, porque Deus tem algo diretamente com você. Não fuja dele. Nós cantamos um louvor aqui que foi maravilhoso. Não importa quem você é, não importa o que você foi. Sabe, queridos, porque Deus tem algo com você. Sabe, é você, queridos. Não importa, sabe, o que importa é que você precisa aceitar uma mudança. Nossa, eu não vou fazer isso não, porque eu não posso, eu não consigo. A tua limitação é onde o Senhor vai trabalhar. Nós vimos ali que Pedro começou a viver coisas tremendas. Pedro foi preso mansamente. Olha que lindo. A palavra de Deus diz que Pedro, ele foi preso. E chegou a um determinado momento, o Senhor manda um anjo lá e tirou Pedro da prisão. E Pedro saiu conduzido pelo anjo. Isso nos mostra a mansidão que foi gerada em Pedro. Esse homem que era, impulsivo. Ele começou a ser conduzido, ele não saiu correndo, gritando, Olha, o meu Deus me tirou daqui, o meu Deus fez isso comigo e começou a duelar. Não. Pedro saiu mansamente, quieto, porque estava ali, aspirando ali em ameaças. E o que é muitas das vezes, um valentão faz? Nossa, olha para você ver, Deus me tirou, mandou um anjo e me tirou. Mas não, queridos, mais uma vez ele nos mostra que houve uma mudança. E nesta noite, o Senhor quer que você olhe para você, para tudo que você tem vivido. E se muitas coisas têm te entristecido a respeito de que você tem vivido, fala, Senhor, é hora de eu viver uma mudança. É hora de eu viver uma mudança. É hora de você viver uma mudança em Deus, queridos. No seu trabalho, no seu casamento, no seu ministério, aonde você estiver, que o Senhor apresentar uma limitação, uma dificuldade, porque é necessário mudança. Sabe, queridos, o Senhor fez com que Pedro enxergasse que ele não estava pronto. E muitas das vezes, tudo isso que nós vivemos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa casa, muitas das vezes, o Senhor nos permite ver para que haja mudança. Para que haja mudança. Sabe, queridos, o Senhor tem algo muito grande a realizar na vida da igreja. Ontem eu pregava em Campestre e há dias o Senhor falou comigo assim, o que eu tenho a realizar não é nada de homens, é para mim, é pelo meu nome. Por isso é uma grande obra que eu tenho a fazer. E o Senhor me deu uma palavra lá em 1 Crônicas 29:1, que é a oração de Davi. E o versículo 1 fala, no finalzinho, na parte B fala, porque era uma obra muito grande que Salomão iria fazer, porque ela não era para homens, porque ela era para Deus. Sabe, queridos, você faz parte dessa grande obra. Você faz parte da grande obra que Deus está construindo. Você faz parte do grande edifício de Deus, que vai ser notório a todos que estão aí fora. Todos verão, todos saberão o Deus que você serve. Porque você não está construindo algo humano, você está construindo algo para a obra e para a glória de Deus.
Sabe, não é humano, queridos, o que Deus tem com você e comigo. Não é humano, queridos, não é de compreensão humana aquilo que Deus tem com você e comigo. O que Deus tem com você e comigo é algo sobrenatural. Porque as pessoas começaram a ver Pedro e eles não entendiam aquele homem, né, rústico, aquele pescador que talvez tinha muito pouco conhecimento e ele começou, através do Espírito Santo, fazer sobrenatural na terra. E é para isso que nós somos chamados igreja, para que nós começamos a viver o sobrenatural de Deus na terra. E como que eu vou viver este sobrenatural? Eu vou começar a ter uma vida de mudança. Tem sido dito muito aqui, queridos, mergulhem na palavra, busquem na palavra, se encham da palavra. O que faltava para Pedro era o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, sabe, conhecer mais quem Ele era, quem Deus era e que poder esse Deus tinha. Ele foi conhecido hoje, o Espírito Santo está sobre a tua vida. Quando nós declaramos, o Espírito Santo habita em mim. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa de Deus para revelar a sua glória. E era isso que Pedro foi, é isso que Pedro é. Ele foi uma casa de Deus para revelar a glória de Deus, sabe? E ele se apoderou tão grandemente desta mudança e do reino de Deus, que lá na frente, lá em 1 Pedro 2,9, o que ele diz? Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus. Nossa, irmãos, que coisa linda! Pedro diz que nós somos a geração eleita. Somos propriedade exclusiva de Deus. Olha a profundidade que ele começou a entender quem é o nosso Deus e o que ele faz conosco. Queridos, você é capaz de viver em Deus todas as suas promessas. Tudo aquilo que Ele tem prometido, tudo aquilo que Ele tem dito, tudo aquilo que Ele tem falado. Quando você começar a se entregar mais à sua vontade e deixar que as suas o domine. Quando Jesus morreu, quando Pedro viu diante dele que realmente ele precisava de mudança, ele parou para analisar, ele parou para pensar e ele só saiu para fora. Depois que ele recebeu aquela direção de Deus, de ser batizado com o Espírito Santo. Então, neste momento, que você comece a pedir para o Espírito Santo mostrar para você qual é a área da sua vida que você precisa de uma mudança. Nós estamos no começo do ano e nós precisamos ser mudados, queridos. Nós precisamos de uma mudança. A igreja ela vai começar a ver a glória de Deus quando nós começarmos a mudarmos as nossas posições, porque senão vai entrar ano e sair ano. E nós com os mesmos atos, com as mesmas atitudes, nós vamos viver os mesmos resultados. Nós vamos ver igreja sem poder, igreja sem unção, igreja sem milagres, porque nós estamos caminhando com a mesma atitude. Então é tempo, é hora de nós mudarmos, de nós falarmos, Senhor, eis-me aqui. O que é necessário que seja mudado? O que é necessário que seja transformado em mim? Que nesta noite, Pedro, ele não resistiu ao poder de Deus. Pedro acreditou, Pedro desejou. Sabe, queridos, e sabe como eu sei que Pedro desejou, como eu sei que Pedro quis essa mudança? Porque quando o Senhor falou, segue-me, porque você não será mais pescador de peixes, porque você será pescador de almas. Mesmo sem entender, ele foi. Porque ele desejava, ele acreditava que ele foi mudado de pescador de peixes para pescador de homens. E nesta noite eu quero te dizer, você acredita, querido, que o Senhor pode deixar a tua velha natureza, sabe, o teu passado, sabe, a tua essência, ela precisa ser transformada. Você crê que Deus vai te trazer em novidade para viver algo novo em Deus? Porque esse é o tempo, essa é a hora.
Não limita a grandeza de Deus em você. Não limita a grandeza de Deus em você. Deus é muito grande para operar, queridos. Tem pessoas que estão acomodadas nos seus lugares, enquanto o Senhor derramou uma unção específica para fazer além. Mas tem acreditado que não podem mais. Quantas pessoas estão paradas, frustradas, infelizes, porque não estão vivendo o chamado do Senhor. E nesta noite, eu vim te dizer que é o Senhor que te capacita, que é o Senhor que te enche. Não é nada com você, é entre Deus e o teu chamado. É entre Deus e o teu chamado, queridos. Eu sempre digo que se nós estamos na casa de Deus, é porque nós cremos. É porque nós desejamos. É porque nós acreditamos que existe algo para nós nesta noite. Sabe? E eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que você é capaz. De que você pode em Deus. E que aquilo que você tem vivido, aquilo que tem gerado ainda em você uma tristeza, aquilo que tem gerado em você uma angústia, aquilo que ainda é um conflito na tua vida, é tempo de mudar. É tempo de mudar. É tempo de mudar. É tempo de mudar. E o Espírito Santo se encarregará de te dar uma direção. Sabe, o Espírito Santo, ele vai te dar uma direção para a mudança. Recebe isso nesta noite, canta Labachurianda Alabás. O Espírito Santo te dará direções de mudança. O Espírito Santo te dará direções de mudança. O Espírito Santo vai dar direção para que você mude. Para que teus resultados sejam resultados, igual foi pregado aqui, a pastora pregou. Para que os teus frutos sejam frutos de Deus. Sejam frutos de Deus e não de homens. Queridos, você será direcionado. Você será direcionado pela palavra de Deus. Você será orientado. Não temas. Porque o Senhor te chamou com um propósito. Sabe, por mais que Pedro ficou angustiado, por mais que Pedro ficou decepcionado, por mais que Pedro ficou frustrado, quando o galo cantou, pensa na frustração de Pedro, pensa na nossa frustração. Quando nós erramos e nós falamos, errei, fiz tudo errado. E ele achou que era o fim, mas não era o fim, era o começo de uma grande obra. Era o começo de uma grande obra. Sabe, queridos, então é o começo de uma grande obra. É o começo de uma grande obra no teu ministério. É o começo de uma grande obra, sabe, no teu casamento, no teu trabalho, aonde você estiver. É o começo. Sabe, o galo cantou, quando o galo cantou para Pedro, ele sinalizou que, sabe, o erro estava diante dos olhos dele, como voltar atrás? Não podia. Mas ele foi em frente, ele esperou a direção de Deus e ele foi em frente. E em frente ele brilhou para Deus. Ele fala isso, que nós vamos brilhar com a luz de Cristo, até ser dia, claro. Ele fala isso, que a gente vai começar a brilhar até ser dia, claro. Até que todos vejam e saibam que o Senhor é Deus na minha e na sua vida. Então que nesta noite você saia daqui com essa convicção, que não são os seus erros, que não são as suas impossibilidades que vão te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Mas haverá mudança, haverá transformação e você vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai viver, você vai deixar de ser vítima. Pedro, ele não ficou se vitimando como Judas. Judas se deparou diante do erro e se suicidou. Pedro foi em frente. Pedro, ele não se acovardou diante do erro, ele foi em frente, porque o Senhor também tinha falado para Judas que Judas iria traí-lo. Só que Judas, ele se acovardou, ele paralisou e ele deixou morrer todos os sonhos de Deus para ele. Mas nesta noite, você vai ser como Pedro e não como Judas, você vai em frente.
E você vai viver todos os sonhos de Deus para você. Você não vai se acovardar. Sabe, quando o pecado, a falha deles chegaram diante deles, o que Judas fez? Caminhou de cabeça baixa e se suicidou. Eu repreendo isso da tua vida hoje. Eu repreendo todo o suicídio dos teus sonhos. Toda a morte dos sonhos de Deus para a tua vida está repreendida agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Você vai caminhar em fé, você vai ser como Pedro, você vai ser ousado, você vai viver aquilo que Deus tem para você, porque o inimigo, a tua limitação não vão te paralisar, e você vai viver, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida, queridos, nós vamos viver a vida de Deus. Nós temos aqui a principal, regra, a palavra. Pedro ainda não tinha palavra, Jesus morreu. O que eu vou fazer? Porque ele tinha ali o Antigo Testamento, que Jesus quebrou todos os paradigmas ali e agora. O que eu vou viver? O que eu vou viver? Antes a gente adorava no templo, agora eu adoro aonde? Era aquele conflito. E Pedro falou, agora eu vou ser igreja. Agora eu vou ser igreja. E sabe, queridos, o que é ser igreja? É ter uma autoridade de Deus. Ter a autoridade de Deus. Ter a autoridade de Deus. E sabe o que é ter a autoridade de Deus? É viver para glorificar o nome dele. Porque aonde Pedro passava, a sombra dele curava. Oh, glória! Aleluia! 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 Judas morreu. Judas se suicidou. Mas Pedro, ele andou em frente. E aonde ele passava, multidões o acompanhavam. A sombra dele curava. Pessoas levantavam. E ele falava, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E por isso, o diabo não te toca. Não te toca. Não te toca. E é por isso que nesta noite você tem muito a glorificar. Você tem muito a agradecer. Porque o Senhor, como falou aqui, Satanás queria entrar na brecha de Pedro. Queria tocar. E Deus falou, Pedro, eu te protegi. Para que você levante os outros. E é isso que Deus está falando para você hoje. Eu te protejo para que você levante os outros. Eu te guardo para que você levante os outros. Eu te ajudo para que você ajude os outros. Queridos, eu digo que quando nós damos algo para Deus, não é porque nós estamos ganhando muito mais. Quando nós damos algo para Deus, é porque nós estamos ganhando muito mais. Se você colocar isso, em espécie, em dinheiro, você vai ver que quando você vem aqui, você traz o teu dízimo, você está dando 10 e está ficando com 90. Quando eu oro 5 minutos, o que eu ganho? Se eu levanto de manhã, eu oro 5 minutos. Eu tenho 23 horas e 55 minutos de proteção, de cuidado. Sabe, queridos, então quando Pedro, ele estava ali, dando para Deus, ele estava com algo muito maior. Ele estava vivendo algo muito melhor. Sabe, queridos, então por isso que Deus investiu na vida de Pedro. Por isso que Deus não desistiu de Pedro. Porque o Senhor poderia olhar para ele e falar, não, eu não quero ele não. Muito temperamental. Pedro muito temperamental. Pedro não vai dar certo. Porque muitas das vezes o que nós falamos. Fulano, misericórdia. Não vai dar certo. Fulano? Senhor. Não, o Senhor falou, Senhor é Pedro. Pai, é Pedro. Eu quero Pedro. O inimigo falou, mas deixa eu peneirá-lo. O Senhor falou, não. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Você vai mudar. O seu casamento vai mudar. O seu trabalho vai mudar. O seu ministério vai mudar. Aonde você estiver vai mudar. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor investe em você. O Senhor investiu o preço de sangue na sua vida.
para que você mude, para que você tenha uma mudança verdadeira, uma mudança genuína e viva os propósitos de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, eis aqui a tua noiva, a tua amada, a tua escolhida, Pai. Pai querido, essas pessoas estão aqui nesta noite porque elas entenderam, Pai, que elas precisam de ser mudadas e transformadas pelo teu Espírito Santo. E o Senhor está tocando em relacionamentos, o Senhor está tocando em lugares e canta lá, baixerianda, lá, manaias. O Senhor está movendo aonde homem nenhum pode ir ou alcançar, mas o Senhor está tocando na vida da tua igreja, e haverá mudança, não porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor é um Deus de mudança, porque o Senhor é um Deus de transformação, porque o Senhor é um Deus de vitória. Senhor, eis aqui a tua igreja com as mãos estendidas, com o coração contrito, decanta lá, machúrias. Eles não vieram aqui à toa, Pai. Eles vieram aqui porque aceitaram o teu chamado, Pai. Pai querido, lágrimas estão sendo agora derramadas, Senhor, porque grande é o sofrimento de muitos que estão aqui, mas o Senhor os chama para viver como Pedro viveu, Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, canta lá, bachurianda lá, machere, canta lá, macheis. Não serão mais os mesmos. Não serão mais os mesmos. Não serão mais os mesmos, Pai. Não serão mais os mesmos. E canta lá, bachurianda lá. Pai querido, eles viverão uma nova história. Eles viverão um novo tempo com o Senhor. E canta lá, bacherianda lá, machurianda lá, bacheias. Pai, em nome de Jesus, toca neles agora, Espírito Santo de Deus. Querido, saia daqui com a certeza de que o Senhor está mudando coisas ao teu favor. O Senhor planejava a mudança de Pedro. E existiu o tempo e a hora certa para a mudança de Pedro. O tempo e a hora certa para a sua mudança. Se o Senhor diz que é hoje a sua vida começa a mudar. Para a honra e glória de Deus.